rogando a Deus o auxílio dos bons espíritos, em nome de Jesus, para estudarmos a parábola do filho pródigo, segundo as anotações de Lucas. Disse ainda Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. O pai bonzinho tem 2 filhos, chega o mais novo e pede a parte da herança. E o pai reparte e dá a parte dele. Quer dizer, dá metade? Não, metade seria para os nossos dias. Só que estamos na época do Cristo, 2000 anos atrás. E segundo o pesquisador John Drane, através do livro A Enciclopédia da Bíblia, no estudo da família, a parte da herança era de um modo diferente dos dias atuais. Qual a herança de direito das filhas? Só se não tivesse filhos. Aí elas também eram herdeiras. Então herdeiros eram os homens. E se não tivesse herdeiros, homens e mulheres, ficaria com um parente masculino. Bom, mas tendo homens, e esta parábola que Jesus compõe tem 2 homens, 2 filhos. Logo, um é mais velho, primogênito, e o outro é mais novo. E naquela época, era dividido com uma parte dupla para o mais velho, o primogênito. Então, o total da herança seria dividir por 3, porque tinha 2 filhos. O primeiro ficaria com 2 partes, 2/3, e o mais novo, esse que solicita a herança do pai, com 1/3. Jesus, quando compõe esta parábola, os judeus, vivendo dentro desse contexto, naquela época, observaram que era algo exequível. Uma pessoa que tem um patrimônio, tira 1/3 e concede ao filho mais novo. A vida materialmente continua com 2/3. Não é algo assim exageradamente difícil, não. É algo até execuível, só que profundamente lamentável. Até mesmo nos dias atuais, como é que fica a moral, o sentimento, o coração de um pai que chega em casa, o filho fala: pai, eu não quero mais viver na sua casa. Dá a minha parte que eu me mando pelo mundo. E os judeus, que ainda tinham um compromisso dos 10 mandamentos, eram 613, mas 10 especiais: honrar pai e mãe. Que honra é essa? As pessoas ouvindo esta proposta de um filho que solicita 1/3, o ser mais novo, se Jesus tivesse colocado mais velho, já seria 2/3, era algo já bem mais difícil de acontecer. A pessoa ia ficar só com 1/3 para viver. O pai concedendo e não reagindo, falando: vou te dar uma lição de moral, que conversa é essa? Que ingratidão! Concedendo a vontade do filho. Os filhos que tinham a obrigação de cuidar dos pais até a morte, honrar pai e mãe, pois não temos naquela época as mesmas condições dos tempos atuais de proteger a família, aposentadoria, hospital, pensão. Então a lei de honrar pai e mãe, na sua parte prática, colocava um dever de compromisso dos filhos ampararem os pais até a morte. Numa outra passagem do Evangelho,
vamos ver um jovem comentando com Jesus: eu tenho que enterrar meus pais. O pai não estava morto, mas ele tinha que cuidar do pai até que o pai morresse. Ele não era uma pessoa livre. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que tinha, o filho mais moço partiu para uma região longínqua, onde dissipou seus bens, vivendo luxuriosamente. Já estamos desenhando, vestindo o filho pródigo. E de modo geral as pessoas se colocam bem longe desta figura, porque costumam vincular a ideia do filho pródigo de um esbanjador de uma grande fortuna. Recebia um terço, pegou todo o dinheiro e saiu aí pelo mundo vivendo de luxos. Está bem longe da minha realidade, que não estou conseguindo pagar o cartão de crédito, as contas, né? Porém, não é bem assim. Emmanuel nos traz a reflexão no livro Pão Nosso, o capítulo 24, que na realidade não é só a pessoa que tem muita condição financeira e que está desperdiçando todo esse recurso econômico. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de diversas posições. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. E depois ainda Emmanuel diz que o mundo permanece repleto de filhos pródigos. Nós podemos ser filhos pródigos aqui dentro de um centro espírita cristão. Somos convidados pela misericórdia divina a receber uma quantidade de luz espiritual que nem sabemos calcular, que está na produção mediúnica de Chico Xavier, explicando muitos detalhes do nosso roteiro evolutivo. Livro Nosso Lar, até o livro E a Vida Continua. Os romances de Emmanuel, os estudos evangélicos. Allan Kardec nos ensinando a desencarnar no livro Céu e Inferno. Toda uma logística, nos mostrando o roteiro, nos ensinando a compreender o nosso corpo espiritual, o perispírito, nos ensinando a nascer, a escolher o gênero de provas, a contar com o auxílio dos bons espíritos para vencê-las. No entanto, podemos chegar, ouvir a prece, assistir a palestra, tirar uma soneca de vez em quando, né? Conversar com o vizinho, ficar com o pensamento bem alheio, tomar o passe e ir embora. E fica anos e anos e anos. E os livros que são emprestados gratuitamente na biblioteca da Casa Esperança não serem retirados, devolvidos, e horas gastas na televisão, no cinema, na rua, nas conversas. Nada de útil. Estaremos sendo pródigos, esbanjando a oportunidade de esclarecimento, de crescimento espiritual. O que será que vai acontecer? Pessoas que têm vistas, pernas, saúde, corpo, tempo, conhecimento, e não torna isso útil para ninguém. E às vezes até atrapalha um pouco a vida dos outros, quando não atrapalha muito. Então, Emmanuel nos traz a realidade, né, dura, que nos faz, assim, dar um choque, né? Ninguém está gostando do que eu estou falando. Vim aqui para ter consolo e tal, chega aqui, fico com esses problemas de consciência, começo a olhar na minha vida, no meu tempo, nas minhas coisas, né? Mas é a nossa realidade.
Depois de ter consumido tudo, porque vivia luxuriosamente, o filho pródigo, sobreveio uma grande fome naquele país. E ele começou a sofrer privações. Então ele foi empregar-se com um dos habitantes deste país, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. E ali desejava ele matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Bolotas, eu estou lendo na tradução de Emílio Silva Falcão Brasileiro, mas na tradução do Haroldo Dutra Dia está alfarrobas. Inclusive ele faz uma explicação, um comentário, pesquisando no dicionário árabe, al-Tash, com as espécies de alfarrobeiras. E o que nos importa desse estudo é que só se come isso em extrema necessidade, em extrema penúria, quando não tem mais jeito mesmo. Imagina, na última das últimas, né? Quando não tem outra coisa, a coisa que mais daria asco, repugnância, em extrema necessidade, e sobrou aquilo. E era aquilo que eles tinham para comer. O problema é que ninguém dava. Ainda tinha essa, nem aquilo, né? Ninguém dava. Ele queria aquilo que já era algo repugnante. E ninguém dava. Quase não precisa fazer esforço para ver o símbolo espiritual desta passagem. Quem é o Pai? Deus. O Pai tem 2 filhos. Os 2 filhos têm um ponto em comum. Não conhecem o valor do Pai. Não conhecem o valor de Deus. Porém, um deles está vivendo na casa, o mais velho, de acordo com as convenções humanas, na aparência do bem, sem ter realmente consciência de quem é o Pai, do seu mérito, do seu valor, do seu trabalho, da sua administração nos bens. Ele está lá comendo, bebendo, trabalhando, obedecendo. É algo tipo das pessoas que dizem: eu não faço nem o mal, nem o bem, eu vivo de acordo com as convenções sociais, voto, torço respeitosamente pelo meu time de futebol, respeito o síndico do prédio, paro no farol vermelho, as convenções humanas. Porém, não tem consciência da sua realidade espiritual, que é um ser inteligente inserido num processo evolutivo, que Deus trabalha continuamente para que essa evolução ocorra, que está de empréstimo num corpo, que está de empréstimo num planeta, que está de empréstimo num sistema solar, né? E uma quantidade enorme de variáveis, sol, ar, planta, para que essa oportunidade ocorra. A maneira de um esforço imenso que temos que realizar para que os jovens estudem, construir a escola, formar professores, alimentá-los, transportá-los. O outro, o filho pródigo, o esbanjador, ele vai para um outro país. E aí mora um detalhe muito interessante, porque não estamos falando de brasileiros, argentinos, americanos. Jesus falava essa parábola para judeus. E que outros países eram esses? O país dos gentios. O judeu que conhece o Deus único, invisível, criador de todas as coisas, que possui uma relação com a criatura, que Moisés nos traz na lei, misturado, uma parte divina e uma parte humana, em que eles observavam 613 mandamentos, de fazer e não fazer, com uma compreensão espiritual muito superior dos gentios, que não conheciam o Deus único e invisível, adoravam ídolos, feitos de pedra, criados com a imaginação do homem,
tinham olhos, tinham ouvidos, mas a rigor não existiam, porque eram de pedra. Portanto, não viam e não ouviam. Países, criadores de porcos. Gentios criavam porcos e comiam porcos. Judeus não criavam porcos, não comiam porcos. Estavam nas restrições alimentares. Então ele sai da compreensão espiritual. Quando ele deixa a casa do pai, que ele colocava a sua alimentação, todas as suas necessidades atendidas, como nós temos um trabalho do Criador, nos provendo o nosso espírito. Então a nossa casa, a família que vivemos, a sociedade que estamos inseridos, este momento com suas oportunidades, é um contexto de educação espiritual que estamos recebendo de Deus. Porém, no comportamento rebelde do filho pródigo, vamos deixar essa aula e vamos estar no outro país, onde a compreensão espiritual é analfabeta, muito inferior. Se afasta de Deus, vem o sofrimento. Precisa explicar muito a questão do sofrimento? Todos nós não temos esse ponto em comum em algum aspecto da nossa vida? Uns mais, outros menos, uns agora, outros ontem, outros vão ter amanhã. Nós somos o filho pródigo, então? O livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. A parte que estuda os suicidas. Cada suicida foi um filho pródigo. Recebeu um corpo emprestado, condições emprestadas, um trabalho imenso do Criador. Tirou a vida do corpo. Todo suicida é um filho pródigo. Já tinham pensado assim? Há um outro filho pródigo aí, você não... E o suicida traz um sofrimento enorme em função dos seus erros. A parte prática da observação direta. Ele busca as bolotas, as alfarrobas, né? Que não se comem de modo nenhum, são em extrema penúria, e nem isso tem. Consequência do afastamento da lei de Deus, do processo evolutivo. Como um aluno que deixa de estudar, cabula as aulas, não faz mais as lições, se comporta de modo rebelde à orientação dos pais e professores. E dentro desse sofrimento enorme, então, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Portanto, levantar-me-ei e irei com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi ter com seu pai. Caindo em si. Essa que é a expressão chave e que Emmanuel nos traz um comentário no livro Fonte Viva, capítulo 88. Caindo em si. Ele pensa, né? O que eu estou fazendo aqui nesse país que cria porco? Restrições alimentares. O que eu estou fazendo aqui nessa condição, dessa compreensão espiritual infantil, analfabeta? Começa a fazer a reflexão como suicida. Eu sou filho de Deus. Eu sou criado por Deus. E vai achar, então, o momento da rebeldia. Eu não fui criado para esse sofrimento, mas eu me coloquei nesse sofrimento. Eu fui orientado pelos meus pais
a frequentar as escolas. Eu recebi a lição dos professores, mas eu cedi o apelo dos maus colegas e avacalhei, e parei de prestar atenção, parei de frequentar as aulas e abandonei o estudo. Ele percebe espiritualmente a realidade para que ele é criado. Então ele quer voltar para o seu país, para o Deus único, Criador, bom, justo, misericordioso. Cai em si. É o aluno que diz: agora eu vou levar a sério, vou fazer a recuperação, vou estudar, vou trocar as minhas amizades e vou passar de ano. E vou continuar meu processo de escolaridade. Ele cai em si. Eu sou um estudante e preciso me formar. E não sou esse leviano para lá e para cá, que pode ficar vivendo a vida, fazendo o que quer, fazendo o que gosta, buscando os prazeres, vícios, matando o tempo, achando as coisas chatas e aborrecidas. E Emmanuel nos traz o comentário no Fonte Viva, capítulo 88, caindo em si. Ele compara, por exemplo, Judas, ele foi um filho pródigo, caiu em si, ainda foi mais infeliz, né? Cometeu suicídio. Maria de Magdala, ela também esbanjava todas as oportunidades na companhia dos patrícios romanos. Pedro, que negou 3 vezes. Saulo, que se transformou em Paulo. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Quem são esses? Os materialistas, que pensam só em termos carnais. Cai, contudo, em ti mesmo, sobre a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Porque os materialistas, os indiferentes, eles vivem de ilusões. E eles pensam que viver a vida é desfrutar dos prazeres materiais. É poder fazer o que gosta, mandar para ser obedecido, ter serviços, distrações, né? Ter a vaidade satisfeita. E é necessário, segundo Emmanuel, cair em si. Somos espíritos. E temos o dever de trabalhar os nossos conhecimentos espirituais. Temos o dever de lutar contra as nossas imperfeições morais. Temos o dever de desenvolver as nossas virtudes. É esse o trabalho que fala Emmanuel. Quando ele estava ainda longe, antes disso, ele levantando-se foi ter com seu pai. Quer dizer, ele caiu em si, teve a ideia, né, a consciência do seu erro, e aí ele não fica parado lá. Ele levantando-se foi ter com seu pai. Isso é muito importante. E Emmanuel nos faz um comentário no Fonte Viva, no capítulo 13. Ergamo-nos. Você não pode ficar no lugar que está parado, que toma consciência, que cai em si, que reconhece. Tem que fazer o caminho de volta. É como numa estrada a gente perde desvio, né? Pois tem que fazer toda a quilometragem, tem que voltar para o caminho. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos. Olha que profundo. A criatura erra grosseiramente
está lá no fundo do poço e ela quer ser retirada do lugar que ela está. Ela não quer ela sair. Eu estou perdida aqui, vem me buscar aqui. Realmente está horroroso. Eu entrei por este vício e agora estou na lona. Vem me tirar da lona. Aí é que está o problema. Deus não vai. O pai não foi, não. Não. Reconheceu, agora vem, volta, faz o caminho de volta. Começa com o seu próprio esforço. Então esta parte, e levantando-se, foi ter com seu pai, é importantíssima, porque mostra uma condição sine qua non. Temos que. São duas coisas que temos que. Nós todos que somos filhos pródigos, temos que cair em si, tomar consciência da realidade dos nossos erros, dos nossos desperdícios, das nossas fraquezas, e fazer a providência da volta, da recuperação, da aproximação. Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e, lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o todo misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Que aberração! Quando ele estava, o filho pródigo, ainda longe, seu pai o avistou e, movido de compaixão, correu ao seu encontro. Lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. E na explicação da tradução, Haroldo Dutra Dias, eram beijos repetidos. Entre homem e mulher, seria uma conotação diferente. Entre homem e homem, os beijos repetidos significava um grande acordo, um perdão, uma aproximação. E o filho lhe disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um de seus empregados. Então, o pai foi misericordioso. Ele não fez todo o caminho de volta. Estando ainda longe, o pai já foi ao encontro dele. Foi necessário que ele se levantasse e começasse a volta. Mas não foi necessário que ele fizesse a volta inteira. Uma parte da volta. E ainda longe. Observamos aí a misericórdia, a indulgência, que por sinal já é a segunda vez que aparece, né? Porque quando ele pede 1/3, a parte dele da herança, aquela aberração moral, o pai foi indulgente, o filho estava completamente errado, uma posição vergonhosa dentro da família e dentro da aldeia, mas o pai foi misericordioso, ele foi indulgente, ele ajudou mesmo o filho estando errado. Você quer ter a experiência? Você acredita que você é capaz por si? Toma, seu 1/3. Então ele foi indulgente, ele foi misericordioso para com o erro do filho, para com aquela aberração moral, contrariando honrar pai e mãe. Agora, pela segunda vez, ele é misericordioso. O filho cai em si, se levanta, começa a voltar, está ainda longe. E já é recebido com muitos beijos. E o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti nele. Ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também o novilho gordo e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Então, além do pai ver ao longe e ir cobrir o filho de beijos, ele o integra totalmente na família, com o anel, com as sandálias, com a melhor túnica, o recebe na família, porque era deste modo que era reconhecida a pessoa na família, com o uso do anel,
o compromisso sem fim, o círculo, sandálias que os distinguiam dos servos, a túnica, a recepção para reis, para os filhos, e manda matar um boi. Quer dizer, a festa 5 estrelas. A maior festa naquela época, sacrificar o boi era algo especial, né? Não é como hoje que nós vamos com facilidade nos restaurantes, nas churrascarias, no churrasquinho na piscina, é coisa comum. Naquela época, o boi era o padrão máximo, era um festão para todo mundo ser convidado. Então a misericórdia é realçada de modo enorme. E é o que nós observamos, como falávamos nos filhos pródigos, os suicidas. No testemunho dos próprios suicidas, no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, os filhos pródigos que estavam sofrendo, e muito, a consequência dos seus erros, por terem tirado a vida do corpo. Mas o que podemos observar? Caindo em si, reconhecendo o erro e fazendo esforços de recuperar o erro, voltando para o Pai, ainda estando muito longe, já eram tratados espiritualmente de um modo fabuloso, recebiam uma festa. É como se contraíssemos uma dívida de R$1 milhão, fizéssemos um prejuízo desse, né? E aí depois, o que eu fui fazer? Olha o estrago que eu fiz, isso é uma dívida de R$1 milhão. Reconheci o erro. Agora eu vou trabalhar para cobrir esse prejuízo. Eu não posso ficar com esse prejuízo. E no esforço do trabalho, tendo ganho só R$100 mil, ainda devendo 900 mil, o credor, Deus, nosso Pai, diz, tudo bem, mas eu vou financiar esses 900 mil. Né? Você vai pagar em prestações de 1.000 a perder de vista, até quitar a última. Vai quitar todas, mas vai ganhar um financiamento. O que é isso? A criatura compreende que está com a imperfeição, que está tirando a vida útil do corpo com as drogas, com o fumo, que está com os sentimentos errados, com a mágoa, com a inveja, com ciúmes, com a ambição. Ainda está longe de dominar isso. Ainda está muito longe. Porém, admite que está em erro, que tem a fraqueza, que está com a fraqueza, e está lutando todo dia para controlar, para diminuir, para vencer. Essa que é a proposta. Essa que é a nossa possibilidade. Esse trabalho de enfrentamento das próprias fraquezas, sitiando, diminuindo. E aí contamos então com a misericórdia do Criador. E Ele nos dá uma festa enorme. Porque estamos nós com tempo, com dinheiro, com saúde, com amigos, com as informações dessa doutrina, com as informações da produção mediúnica de Chico Xavier. Que mérito temos nós para isso? Qual o nosso valor para ter tudo isso disponível? Para aprender a morrer. Porque todos nós vamos morrer daqui a pouco. E os espíritos vão nascer de novo, para aprender a nascer. Para aprender a ir para os mundos mais felizes. Passar de expiações e provas para a regeneração. Voltar no processo evolutivo normal. Daquele aluno que só passa de ano. Encontra só a dificuldade do aprendizado, mas está sempre numa boa, sempre passando de ano. Enquanto que na Terra vivemos as dores da repetência, nas expiações em que nós mesmos nos escalamos, nos determinamos, quando agimos como filho pródigo. No entanto, o filho mais velho, que estava no campo, lembram-se dele no começo, né? Também não conhece o valor do pai. Só que, aparentemente, ele é um homem de bem, assim, não faz nem o bem nem o mal, ele é aquele que cumpre os padrões sociais, mas é completamente indiferente à sua condição de espírito. No entanto, o filho mais velho, que estava no campo, voltou e, aproximando-se da casa, ouviu músicas e o ruído dos que dançavam. Chamando um dos servos,
perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: teu irmão voltou e teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou são e salvo. Então ele se indignou e não queria entrar. Mas saindo, seu pai o convidava. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, e nunca transgredi uma ordem tua, e jamais me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. No entanto, veio este, teu filho, que devorou todos os bens com meretrizes, e mataste para ele um novilho gordo. O pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso fazer esta festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi reencontrado. Um detalhe que está nessa anotação, antes de mais nada, o filho não chama o pai de pai, e o pai chama o filho de meu filho. Né? O filho pega e fala assim: há tantos anos que eu te sirvo. Ele se dirige ao pai entrando no assunto. Ele não diz pai, meu pai, não. Ele entra no motivo da contestação dele. Há tantos anos que eu te sirvo, nem um cabrito, eu que não desobedeci, não. Ele que estava... Não, ele entra assim. Ele não respeita o pai, a autoridade moral, a tradição. Mesmo assim, o pai respeita ele. Ele está errado mais uma vez, faltando com respeito, não compreende o valor do pai, e o pai afetuosamente não lhe passa um sabão na boca. Que conversa é essa? Meu pai, olha que modos. E trata meu filho e justifica. Outra vez a misericórdia, né? Quantas vezes nós estamos encontrando a posição da misericórdia nesta passagem, nesta parábola de Jesus? É a terceira. E ela termina aí. 3 vezes. Nos lembra o estudo da visita de Nicodemos a Jesus. Também foram 3 tentativas que Jesus realizou para ensinar Nicodemos a reencarnação, as vidas sucessivas, a pluralidade das existências. A visita de Nicodemos a Jesus, em palestra já publicada. E agora outra vez 3. 3 vezes o Pai é misericordioso. O que mais nós precisamos na vida é a misericórdia de Deus. Como que vamos enfrentar o nosso dia a dia, do modo que está a nossa conta, os nossos débitos e créditos, ao longo das vidas, sem a misericórdia, sem o financiamento da nossa moral? Justiça. O pai diz: tudo que é meu é teu. Quer dizer, os seus 2/3 estão intocáveis. O pai está administrando, mas a parte da herança, de acordo com os usos e costumes dos judeus da época, os 2/3 é só dele. Quando o pai morrer, é dele. Tudo que é meu é teu. Ele não tocou, ele não mexeu, ele não tirou a herança que era da época dele, os 2/3. Ele não tirou. Ele conserva isso. Mas era necessário fazer esse festão, reconhecer o valor, porque o filho pródigo, caindo em si, ele viu o valor que o pai tinha. O outro não teve nenhuma festa de um cabrito, e o pai também não prometeu festa nenhuma, nem com boi, nem com cabrito. Perceberam isso? Ele disse: meu filho, foi necessário, porque seu irmão estava morto e agora vive. Ele não diz: eu vou te dar uma festa com cabrito, com boi para você também. Não, porque este filho mais velho, ele estava morto e continuava morto. Não merece nada ainda, ainda não caiu em si. Ele não sabe o valor que o pai tem. Ele continua simplesmente nas aparências da aldeia, uma pessoa normal, obedecendo o seu pai, mas não sabe o valor do pai, desrespeitando o pai, nem chamando o pai de pai.
O outro teve o problema do afastamento, mas agora ele já tinha uma outra consciência. Ele aprendeu a dor, levando a um estado de reflexão. Quando ele estava nos conhecimentos inferiores, ele que voluntariamente se rebaixou de nível. E nem a pior comida que se come só na extrema penúria ele conseguia. E aí ele teve a consciência do Criador, do valor do Pai, do trabalho, da misericórdia, da escola que ele estava, da alegria que ele tinha, que ele era feliz e não sabia. Por isso ele merecia a festa com um novilho gordo. O outro não. Nem um cabrito ainda, porque ainda não tinha compreendido. Emmanuel nos traz uma reflexão no livro Palavras de Vida Eterna, dizendo que o pai é um pai amigo. Percebem? Ele foi um pai amigo, sempre um pai amigo. E ele diz no livro Fonte Viva a respeito o filho mais velho, né, o egoísta, que no parecer dele, a circunstância dele é mais grave do que o outro, do que o filho pródigo. Porque embora ele não foi um esbanjador, não fez aquele erro enorme, né, ele ainda não conseguiu ser bom, ter a compreensão. É como no futebol a gente conta assim, o empate vale 1 ponto, a derrota nenhum, é a vitória 3. Né? Então no primeiro tempo os dois estavam em casa, ninguém estava marcando ponto nenhum. Depois aquele que saiu, né, ou então 1 ponto cada um, estava empatando o jogo, 1 ponto para cada um. Aí o que saiu, aí não marca ponto nenhum, o outro marca 1, porque continua em casa, fica com 2 pontos ganhos. Só que depois aquele que compreende e volta, ele ganha 1. Aí ele ganha 3 pontos. Então no total da soma, ele ganha do outro. Porque ele compreende a realidade de Deus. Mas falando nos mortos, né, nos mortos, porque ele era morto e reviveu, este era o motivo da festa. Então, entrar na questão do morto que revive é muito importante. Porque nós queremos isso, né? Nós que estamos mortos queremos reviver. Ou nós já estamos os vivos? Se fôssemos os vivos, já estivéssemos vivendo, o que estamos fazendo na Terra? Por que estamos sofrendo doença, tendo problema com as pessoas, com uma natureza agressiva? Porque os Espíritos nos falam cenários das espiritualidades, dos mundos felizes, lugares que estão evoluindo só no acerto. Imagina viver num planeta que só tem gente boa. Não tem roubo, problema de distribuição de renda, agressividade, ignorância. Todo mundo só faz o bem, ainda longe da perfeição. Mas todo mundo só faz o bem. Parece até uma aberração e coisa impossível, uma coisa fantasia. Mas os Espíritos nos dizem que são infinitos planetas, né? E que a Terra eles nos tratam assim, é que nem numa cidade tem o hospital e tem o presídio. E compara a Terra a uma posição dessa. Não dizem que a maioria dos planetas é assim de sofrimento, alguns são. O problema é que nós estamos num desse, né? Só nesse. E que ainda há muito tempo talvez tenhamos que estar aqui dentro desse contexto. E alguns até vão piorar a circunstância. Porque não cai em si. Continua esbanjando. Paulo, o apóstolo Paulo, carta para os Efésios, falando de mortos e vivos. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Andai prudentemente, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, com este trecho no ensino de Paulo, dos mortos, aqueles que dormem em espírito, não trabalham pela evolução, pelo crescimento espiritual, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, para ser esclarecido. O que é a iluminação espiritual?
esclarecimento, compreensão, virtudes. No livro Paulo e Estevão, nós vamos estudar uma passagem na continuação dessa parábola do filho pródigo. No primeiro momento, dá a impressão que eu saltei de uma conversa para outra que não tem nada a ver. Mas nós vamos chegar lá. Esse capítulo 4, chamado Primeiros Labores Apostólicos. Eu vou preparar o cenário para depois ficar aqui no livro exatamente no pontinho que é, né, o toque entre a parábola do filho pródigo e o drama que Paulo vive em Neapafos, que é uma perfeita relação. Aliás, o próprio Paulo foi citado por Emmanuel como filho pródigo, que desperdiça, cai em si e faz o caminho de volta, né? E está ainda a uma grande distância e já é agraciado, porque Jesus aparece para ele, depois ele faz as curas, os ensinos. Bom, o capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos, o chamamento de Jesus. Barnabé e Saulo são escolhidos pelo Espírito Santo para evangelizar os gentios. Isso ocorre com início em Antioquia. Uma ocasião que o verbo de Saulo era deficiente, e eles foram fazer uma viagem para Chipre, e depois de lá foram para Neapafos. Uma apresentação bem rápida. Eles estavam em Antioquia, o Espírito Santo, conjunto de espíritos superiores no saber e na moral, se manifestaram naquele lugar em Antioquia, em que eles se reuniam para estudar e praticar comunicações com os espíritos. Então um desses espíritos passou esse trabalho para Barnabé e para Saulo, porque ele ainda está se chamando Saulo, ele não mudou o nome de Paulo ainda. Ele já viu Cristo no caminho de Damasco, já ficou cego, foi curado por Ananias, já está fazendo um trabalho, um estudo, já foi no deserto, mas não mudou de nome o que eles sempre faziam. Ele ainda continua com o nome Saulo. O Espírito Santo, obedecendo Jesus, manda Barnabé e Saulo irem levar o evangelho para os gentios. E eles vão para Chipre e de lá chegam em Neapafos. Começa aqui, estou me lembrando na viagem da semana passada que estava por lá. Por isso que eu escolhi exatamente esse tema, Neapafos. Na época era sede do governo provincial onde residia o procônsul Sérgio Paulo. Um lugar então muito importante, província do Império Romano, onde havia a residência do procônsul Sérgio Paulo. Barnabé realiza a brilhante pregação do Evangelho. Saulo, dificilmente Barnabé deixava ele falar, porque ele falava de um modo muito fraco. Barnabé ficava até impressionado. Como é que esse homem, na época que foi fariseu, pregava de um modo brilhante, agora no Evangelho ele não consegue fazer nada de bom, não consegue ter a palavra fluente. Então Barnabé que ficava fazendo as pregações. E Barnabé foi assim, tremendamente inspirado, foi maravilhoso, foi aplaudido de pé. Lá no YouTube daria não sei quantas milhares de vistas. Dentro desse contexto. Apesar de estar exausto da viagem de Chipre até Neapafos. E todos os detalhes estão no livro. Estou resumindo aqui, com as minhas pobres palavras, tirando o brilho da lição, mas só para realçar o ponto de toque, uma relação que tem com a lição do filho pródigo. Barnabé e Saulo organizam reuniões em casas particulares, com trabalhos de curas. Eles não tinham um lugar para se reunir. Então quem ficava simpatizante, organizava na casa daquela pessoa. E além de estudar e ensinar o Evangelho, eles faziam cura, fitoterapia, cura. Impunham as mãos, passe, com preces fervorosas e distribuíam água pura em nome do Cristo. Que semelhança tem isso conosco? Toda. Guardadas as proporções. Mas as etapas, estudar o Evangelho, impor as mãos, preces fervorosas, água pura em nome do Cristo.
Isso é o que eles estavam fazendo na casa das pessoas em Neapáfos. E realizando muitas curas em muitas pessoas, cada vez mais pessoas, gostando, indo, crescendo maravilhosamente. Aí um dia, Barnabé estava tão exausto que passou a palavra para Saulo. Falou, hoje eu não aguento, hoje faz você. E naquele dia Saulo foi brilhante, foi a primeira pregação brilhante de Saulo. Foi em Neapáfos. Ele teve uma grande evolução na oratória. Ficou irreconhecível. Quem via ele anos antes, né, e aí nem dava mais a palavra para ele, deixavam assim, só aquelas conversas tal, porque... E vendo ele fazer aquela oratória, nossa, foi um salto de evolução. E dia e noite pessoas copiavam as anotações de Levi. Olha que detalhe interessante. Os historiadores que dizem que a primeira anotação do Evangelho foi X anos depois da morte do Cristo, eles não têm obrigação nenhuma mesmo de acertar. Eles não têm dados, fatos, para poder fazer essa avaliação. Então eles fazem de acordo com os limites, com os arbítrios que eles possuem. Mas nós que compreendemos a produção mediúnica de Chico Xavier, olhamos milhares de dados, conferimos, estão todos certos, então tem credibilidade. Eles estavam com o Evangelho que Levi, o Evangelho de Mateus. Aliás, antes de ter o primeiro mártir, Estevão, já tinha o Evangelho. O próprio Estevão lia um trecho e ensinava um trecho na Igreja do Caminho. E foi Saulo que viu, prendeu, eles copiavam, olha, as pessoas iam lá de Antioquia copiar. Foram convidados dentro desse contexto, e convidados assim, né, tem que ir, não é aquele convidado, posso ir, posso não ir, a comparecer no palácio do procônsul Sérgio Paulo. Vocês imaginam o drama que surge, né? Eles chegam lá, começam a falar com as pessoas, falam nas casas, vão fazendo curas, vão dando água, vai aumentando. Saulo faz a primeira pregação brilhante, e tal, e cresce. Aí chega o procônsul da província do Império Romano, o chefão de tudo, e manda ele lá. E eles tinham ouvido falar que o homem estava muito doente. Mas eles não sabiam, e o que vai acontecer? Será que ele quer ser curado, ele quer um tratamento? Ou será que vamos ser expulsos de Neapáfos? E não tem como se esquivar, né? É um convite que tem que ir. Então seria mais uma intimação do que um convite, né? E quando eles chegam no palácio do procônsul Sérgio Paulo, o procônsul deixa só na sala Saulo, Barnabé, ele e um mago judeu chamado Bar-Jesus. Só os quatro. Esse Bar-Jesus era uma pessoa, né, que aconselhava o procônsul e tratava dele há muito tempo. Ele realmente estava muito doente, mas as melhorias eram insignificantes. E os poderes do mago judeu, né, seus saberes clínicos, né? E aí o que Saulo começa a falar, e começa a valorizar a doutrina de Jesus. E fala assim: como sabemos, todos os corpos da terra terão que morrer. A fórmula sagrada do Cristo destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. E vai falando dos espíritos, que é o comportamento do espírito, que vai dar como consequências doenças. E aí ele começa a falar da intimidade do procônsul Sérgio Paulo, que há 10 anos passados tinha sido curado por amor de um escravo humilde, Gesiel, que era o Estevão. E todo mundo fica assustado. O procônsul fala: mas como é que você sabe de tudo isso? Ele sabia porque Pedro tinha contado para ele na casa do caminho. Ele sabia tudo desses detalhes, ele tinha reconhecido a circunstância. Então ele mostra para o procônsul a doutrina do Cristo, o amor que essa doutrina coloca, o poder que isso tem, e que ele já tinha sido atendido há 10 anos atrás. Mas o mago judeu Bar-Jesus começa protesto, discussão, fala como esse carpinteiro de Nazaré, que andava com aquelas pessoas. E aí, imagina o clima que há entre Saulo e Bar-Jesus. E o procônsul tentando esfriar o mago judeu Bar-Jesus, e ele não querendo saber.
até o ponto que ele pegou e começou a falar de todos os modos, do modo ferino contra Jesus Cristo. Aí Saulo diz assim que ele estava cego. Como é que ele podia dizer uma coisa dessa? Que ele também, próprio Saulo, esteve cego. E só quando ele perdeu a luz da vista é que ele acabou realmente vendo a luz. E que isso ia acontecer com ele naquele momento. E aí o Bar-Jesus fica cego. E começa a gritar, estou cego, estou cego. E fica 4 horas cego. E o pessoal fica todo assombrado. E só volta a recuperar a vista, depois dessas 4 horas, com o próprio Saulo orando e impondo as mãos. E aí, num dado momento, ele recupera a visão. O procônsul fica tão impressionado com a doutrina do Cristo, com o fato de Saulo saber tudo dele, conhecer ele por dentro, falar de 10 anos atrás, de Gesiel, daquele escravo humilde que tinha cuidado dele com uma doença grave, com poucas esperanças, que ele pega e doa uma quantidade enorme, um dinheiro enorme, para construir a primeira igreja, fruto da nova fase do trabalho. Saulo e Barnabé então saem de lá, assim, né? E aí é que ele troca o nome para Paulo. Que Barnabé diz, olha, agora você recebeu o dom de Jesus, teve o seu Pentecostes, você foi iluminado pelo Espírito, sua palavra foi brilhante, você fez profecia, você foi... Como é que você conseguiu? O homem ficou cego, depois você recuperou a vista, nem Saulo sabia explicar. Então é o momento de você trocar do seu nome. E aí ele muda, passa a assinar como Paulo. E eles constroem a primeira igreja, na nova condição. Então houve a Casa do Caminho, Antioquia, e o primeiro lugar realmente, o procônsul da província do Império Romano se converteu ao Evangelho de Jesus. Ficou curado e fizeram a igreja. Imagina o noticiário que isso deu. Né? Só que como é que fica o mago judeu Bar-Jesus? Né? Lembra que nós vamos chegar na pedra de toque, né? Está se aproximando. Ele ficou pensando, nossa, se eu tivesse esse talismã e essa fórmula, eu ia ser o dono do mundo. Então ele aparece uns dias depois, onde está Paulo, né? Saulo, ele passa a assinar como Paulo, onde está Paulo, querendo ser recebido por Paulo. E Paulo recebe ele assim, o que será que ele quer? E ele vai naquela conversa, até que ele tem coragem e fala, ele queria comprar o talismã que Paulo tinha para fazer aquilo. E diz assim, quanto você ganha no seu ministério? Ele queria saber quanto isso rendia para imaginar quanto ele podia pagar. Como é que nós compramos um negócio? A gente quer saber quanto fatura, as despesas, não sei o que lá, os custos, quanto vai dar, não é mais ou menos assim? Então ele chega para Paulo, aborda tal, quanto ganhais no vosso ministério? Essa é a pergunta para Paulo. Qual que é a resposta de Paulo? Quanto Paulo disse que ganha? O que Paulo disse que ganha? Paulo disse, eu ganho a misericórdia de Deus. Viram? O filho pródigo. 3 vezes o pai misericordioso. O que você ganha? Eu ganho a misericórdia de Deus. O mago judeu Bar-Jesus não se conformou. Falou, mas não é possível, isso não existe, isso é coisa do outro mundo. E Paulo, conversa, fala, e não tem jeito. Aí o que ele faz? Vamos usar o hábito da época, abrir ao acaso a lei, e Deus fala com você, já que eu não consigo te explicar. E Bar-Jesus tentou sair disso, mas Paulo não deixou. Não, nós vamos. Aí ele pegou anotações do Evangelho. Mas Bar-Jesus diz, eu não tenho nada com o Evangelho. Eu só leio Moisés e os profetas. Só. E ainda só leio de joelhos. E Paulo falou, não tem problema. Então, está aqui os rolos dele. Escolhe um desses. E lê de joelhos. Não importa também a forma. O que importa é o entendimento, a compreensão que se tem. E aí ele pega um trecho de joelhos, né? Assim, meio a contragosto, que ele já tinha ficado cego, já tinha voltado a ver, já tinha visto tudo, e pega e cai em Provérbios 30. 2 coisas te pedi, não mas negues, antes que eu morra.
Afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me deis a pobreza nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito, para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte: quem é Jeová? Ou que, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de meu Deus. Uma lição de moral entre a riqueza e a miséria, entre o sagrado e o profano. A misericórdia do Pai, família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do próprio Jesus, louvado seja Deus.